Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é do Leão e hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido porque eu quero falar de outras coisas depois no próximo vídeo, tá? Porque eu acredito que eu queira comentar realmente porque são absurdos que a gente tá vivendo que infelizmente não tem como não falar alguma coisa porque eu fico realmente indignado. Mas antes de mais nada eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixar seu joinha, comentar embaixo que o comentário de vocês é muito importante e a inscrição de vocês me ajuda bastante. Na realidade eu vou tentar ser bem rápido porque é uma questão bem simples, né? Há bastante tempo eu comentei sobre esses remédios, né? Hidroxicloroquina, ivermectina e tal, que teriam talvez eficácia na situação que a gente está vivendo por conta da pandemia, por conta do Covid, mas infelizmente não tem, né? Já vimos aí na verdade que esses remédios já foram meio que banidos pela comunidade científica do mundo inteiro praticamente. Só o Brasil que está com essa história ainda, né, permeando aí no nosso cotidiano, né, por conta talvez do governo querer realmente que esses remédios tenham alguma funcionalidade, mas infelizmente não tem. E como eu falei algumas coisas lá no início da pandemia, mais ou menos, sobre esses remédios que a gente poderia utilizar, né, que são ferramentas que a gente tem que testar realmente, a gente precisava testar tudo que a gente tem disponível, né, e a gente não tinha vacina na época ainda, né, estava cogitando ainda se fazer as vacinas e as pesquisas estavam avançando ainda. E a minha opinião, na verdade, foi utilizar tudo que a gente pudesse para poder combater esse mal, porque tá ainda, na verdade, estraçalhando o mundo inteiro, né, de diversos aspectos. Então, eu fiquei pensando que, na verdade, a gente poderia testar tudo, né, claro, com bases científicas, com pesquisas e tudo mais. E esse remédio estava sendo cogitado na época e eu acabei comentando, né? Só que infelizmente as pessoas meio que desvirtuam as coisas que a gente fala e eu achei na obrigação, na verdade, de falar sobre alguma coisa que me aconteceu há pouco tempo, alguns dias, na verdade, em relação ao que eu falei anteriormente, né, sobre esses remédios já estarem na verdade na humanidade há bastante tempo, já tratarem de outras doenças como malária e etc, né, e eu acho que deveria na verdade ter uma certa eficácia por conta do que a gente estava vendo, por conta do que estava acontecendo, mas não é bem por aí, né? Infelizmente eu não tenho conhecimento científico sobre essa situação. E a minha opinião foi de utilizar o que era necessário, o que estava, na verdade, sendo cogitado para poder melhorar nossa situação, né? E, na verdade, o remédio não tem eficácia por conta de ele ser um imunizante, vamos dizer assim, que se trata de seres que contêm células, né? E isso já foi mais ou menos meio que dito aí pela comunidade científica, né? E o vírus é totalmente diferente disso, então ele não combate o vírus do Covid-19 por conta do vírus não ter células, né? Ser, na verdade, um ser diferente dos seres com células, vamos dizer assim. Eu não entendo muito dessa parte de biologia e sabe, sei lá, de infectologia, essas coisas, eu não tenho conhecimento para me basear, inclusive, para falar o que eu estou falando no momento, mas, assim, por baixo, o que a gente sabe, o que eu sei e as informações que eu tenho, é que isso funciona dessa forma. Então, a eficácia não existe por conta de não combater seres que não têm células, somente seres que contêm células, que a ivermectina, hidroxicloroquina e tudo mais aí, esses outros remédios, a eficácia deles são para essa finalidade, infelizmente não funciona para o Covid-19. Né? E como eu falei, as pessoas desvirtuam meio que as coisas que a gente fala, e a minha opinião na época foi essa, porque não tínhamos ainda nem vacina, não tínhamos na verdade não tínhamos de forma alguma as possibilidades que a gente está tendo no momento, e a vacina já existe, né? Já tem bastante tempo que a vacina já está em vigor, na verdade, praticamente em vários lugares do mundo, né? E o Brasil é um país privilegiado de poder comprar vacina, porque tem lugares que ao menos irão ter vacina por enquanto, né? Por conta da condição e etc. E sabe, então eu acho que na verdade o comentário meu nessa questão foi: tínhamos um remédio que na verdade já existia há bastante tempo, lá desde os anos 70 mais ou menos. Eu acredito que deva ter sido mais ou menos essa data que esses remédios funcionavam para a humanidade e sanavam alguns problemas, e cogitava-se na época utilizar para o Covid, né? Infelizmente não funcionou para o Covid por conta dessas situações, dessa breve explicação que eu falei para vocês sobre o que
na verdade, esses remédios propiciam, né? Mas infelizmente eles não, na verdade, combatem o Covid, combatem o vírus, né? Então essa só foi, na verdade, uma opinião que eu levantei na época, né, por conta de ter sido mesmo realmente cogitado esse remédio para essa finalidade, e a minha intenção sempre foi de utilizar qualquer coisa, né, do que for possível, que era para diminuir, na verdade, o problema que a gente estava tendo por conta da pandemia, porque era um problema seríssimo que a gente estava enfrentando, estamos ainda, mas foi muito mais sério lá no início. E depois as coisas começaram a ficar meio piores, né? Mas deu uma amenizada em relação a algumas questões, né? Mas o número de pessoas sempre aumentando, né? Não tem como a gente não perceber isso, né? Os números estão aí mostrando o quanto a pandemia é realmente algo muito perigoso e que a gente precisa ter cautela e muita atenção com tudo que está acontecendo e manter todos os protocolos, né? Os quais a gente já sabe, que é distanciamento, as precauções com higiene, sabe? Usar máscara. E essas coisas todas e diferente, e agirmos diferente do negacionismo, né, em relação ao que está acontecendo. Pelo menos essa foi a minha opinião, na qual eu tentei, talvez, com minha opinião bem rasa em relação a tudo que eu estou vendo, né? Mas enfim, foi somente uma opinião, realmente, na verdade, no início da pandemia, como quando não tínhamos ainda nem prospecção de ter vacinas ainda, né? A gente nem sabíamos quando ia surgir as vacinas, e que bom que já temos vacinas. Eu, como já falei, já fui vacinado, já tomei a primeira dose. Tá, e eu acredito que a vacina é algo que a humanidade tem há bastante tempo. Inclusive, tem muitas pessoas, a maioria das pessoas que a gente conhece só estão aqui conosco porque foram vacinadas, porque nós temos várias moléstias aí, na verdade, na humanidade, né, por conta de, sei lá, de vários fatores, vírus, vários problemas, com gripe, com coisas que deixam as pessoas, na verdade, muito mal por conta das doenças que a gente tem espalhadas no mundo inteiro, e a gente precisa se defender, e as vacinas foram as armas que foram criadas, né, na verdade, para defender a população há muito tempo. E isso é uma dádiva que a gente tem de poder ter, na verdade, a ciência ao nosso lado, né? Ter a ciência, na verdade, ao nosso dispor, para poder tratar dessas coisas e fazer com que a população sobreviva mais e mais, né? Infelizmente, apareceu uma pandemia, na verdade, que é coisa que não se acontecia há bastante tempo. Só que as coisas podem melhorar, né, a partir do momento também que a população, acredito, que ela se conscientize de que o que está acontecendo é real, na verdade é algo que é eminente, né? Na verdade, o que está acontecendo é um perigo que a gente não tem ainda precedentes, porque as coisas foram tomando direções totalmente, sabe, turbulentas, vamos dizer assim, né? Porque se tivesse vacinas antes, como poderia, na verdade, o governo ter comprado, a gente teria menos ramificações de cepas, e talvez muita gente não precisava ter morrido, né? Como morreu tantas pessoas, inclusive, como eu já falei, um dos meus irmãos foi estatística dessa pandemia, né? E é uma felicidade meu irmão ter sido uma estatística desse acontecimento, porque era uma pessoa queridíssima, um cara muito gente boa, morreu super novo, né, e por conta da pandemia e por conta de descaso, né? O descaso foi o maior problema, porque ele não foi vacinado. Se tivesse sido vacinado, ele poderia, na verdade, ter sobrevivido, né? Poderia não ter pegado Covid, né? Poderia estar, por exemplo, tem vacinas agora que 50% já é garantido de que você não vai ser infectado pelo Covid, né? Então, se ele tivesse 50% de chance, era melhor do que ter, na verdade, de ter ido a óbito por conta do Covid, sem chance alguma de poder lutar contra essa doença, né, por conta do descaso do governo em não ter comprado vacinas para a população. Isso eu fico realmente muito triste, porque é um descaso, é uma vergonha para um país estar tá demonstrando isso para o mundo, né? A ineficiência do governo, inclusive, talvez a população tenha uma certa parcela de culpa por não se cuidar da forma que deveria, infelizmente, né? Claro que absolutamente as pessoas precisam trabalhar,
Só que existem os meios de precauções que a gente já sabe e a gente precisa manter, né? Eu vou em alguns lugares e as coisas sempre acontecem do mesmo jeito, né? E as coisas sempre que... Mas tá dessa forma que eu queria comentar mesmo. Foi somente isso mesmo sobre o remédio do qual eu falei anteriormente, e é isso aí. Tá? No próximo vídeo eu vou tentar falar mais umas outras coisas relacionadas ao que está acontecendo, porque eu estou realmente muito chocado, sabe? É muita mentira acontecendo e a gente não está se dando conta dos reais problemas que está havendo no nosso país. Tá? Então até daqui a pouco.